Tudo bom, pessoal? Meu nome é Diego, do canal Vida em Reforma. Estou aqui antes para falar para vocês, para curtirem, compartilharem, comentarem, se inscreverem no canal. E desde já agradeço a vocês, um ótimo vídeo pra gente. Tudo bem, pessoal? Meu nome é Diego, a gente está no canal Vida em Reforma. Antes de começar o vídeo, eu vou pedir para vocês para curtirem, se inscreverem, comentarem, porque hoje eu vou começar outra série. Porque como eu estava fazendo assuntos aleatórios, preparar o conteúdo ficava meio na correria. Então agora eu vou começar a fazer séries para preparar um conteúdo mais, digamos assim, mais constante e que eu consiga me preparar melhor para poder passar para vocês um conteúdo que seja proveitoso, tá? E o que eu vou começar a falar hoje? Eu vou começar uma série sobre teologia histórica ou história do pensamento cristão. Primeira coisa que eu gostaria de falar é que por que devemos estudar a história da teologia? Eu já comentei num outro vídeo que a teologia histórica foi um dos divisores de água da minha história, assim, na minha trajetória como um cristão. Porque grande parte das doutrinas que a gente crê, elas não foram criadas do nada. Elas tiveram um processo, tiveram pessoas que se levantaram contra, entendeu? E durante a história, quando a gente encontra essas situações, essas controvérsias, a gente entende o que a gente crê de forma mais clara. A gente consegue compreender o processo, a trajetória dessas doutrinas até chegar no ponto que chegamos hoje, entendeu? Por que nós acreditamos na Trindade? Ou por que nós acreditamos nas duas naturezas de Cristo? Isso é uma coisa importantíssima para a gente ter uma boa convicção. E para se ter uma boa convicção, devemos entender como que foi o processo de formação dessas doutrinas, tá bom? Então, esse é o motivo pelo qual eu acho tão importante estudar a história do pensamento cristão. Então, vamos começar, tá? Eu quero começar, esse primeiro vídeo vai ser bem introdutório, e também vou deixar bem claro que eu não vou ficar também citando tudo, porque senão só no mundo antigo eu vou ficar, sei lá, 3 vídeos só falando sobre ele, porque por causa das filosofias, por causa dos pensamentos, das linhas de pensamento, das linhas teológicas divergentes dentro do judaísmo, que tem bastante coisa. E então eu vou tentar me ater às teorias ou às doutrinas ou às filosofias que sejam proveitosas para a compreensão das doutrinas cristãs, tá? Então eu não vou ficar me atendo muito a muitas coisas. Você não vai ver eu falando muito sobre o sofismo ou Pitágoras. Não, eu vou continuar falando apenas o que o cristianismo adotou como influência, tá bom? Tanto que o cristianismo é um cumprimento, né? Não digo uma evolução, mas tudo que o judaísmo prometia como religião foi cumprido no cristianismo. Então, entender o mundo judaico, pelo menos superficialmente, é importante. Então, a primeira coisa que a gente entende, que é o contexto em que Cristo viveu. O contexto que Cristo viveu tem muita influência do judaísmo do segundo templo. Mesmo esse templo que Cristo viveu é o terceiro, né? É o primeiro, o templo de Salomão. O segundo templo na época de Esdras, Neemias. E o terceiro é Herodes, tá? Se eu estiver falando besteira, por favor, me corrijam. Mas a influência do segundo templo, na verdade, é um pouco mais simples de compreender quando citamos o mundo helenístico, que é um mundo herdado pelo Império Macedônio de Alexandre o Grande, que é uma cultura, a cultura grega, ela se disseminou para todo mundo conhecido na época, pelo menos mundo conhecido, que a gente fala assim como se não tivesse outras pessoas em outros lugares. Tem, mas a grosso modo o mundo, né, o foco da humanidade estava naquela parte, né, que é
Grécia, Oriente Médio, um pouco da Índia, norte da África, tá? E então todo esse império macedônio sofreu influência da cultura grega. A gente pode falar que Alexandre ele adotou várias influências de outras culturas, de outras religiões, de fato. Porém, digamos, a cultura que era predominante era a grega, tá? Inclusive pelo discipulador, pelo professor de Alexandre, que era o próprio Aristóteles, tá? Então, como entendemos dessa forma o judaísmo do Segundo Templo? É o judaísmo desse período helenístico, que é basicamente os judeus na diáspora, né? Que os judeus espalhados, tá? E esse judaísmo ele teve muita influência dos gregos, né? Porque na verdade o grego passou a ser uma das línguas oficiais. Inclusive a Bíblia mais usada no período de Cristo era a Septuaginta, fruto desse período, que foi fruto do Império Ptolomaico no Egito, né? Foi escrito em Alexandria. E essa Septuaginta influenciou muito, inclusive, os pensadores também da patrística. Por que eu digo isso? Porque a gente está falando assim, mas é só a Bíblia. Mas a questão os intérpretes, né, passando as palavras do hebraico para o grego, o significado das palavras no grego é bem diferente, na verdade. O significado das palavras no hebraico, no aramaico, eram bem arcaicas, né, digamos assim. Não que não tinha uma assertividade, mas era um pouco mais interpretativo, digamos assim, tá? Então, quando aconteceu essa tradução, e essa tradução, a Septuaginta, se espalhou, a interpretação na Septuaginta, né, a tradução da Septuaginta, tornou-se padrão, tá? Então, isso importante citar. Agora, só por cima, na Bíblia, cita algumas ambiguações do judaísmo, que eu vou citar só a nível de conhecimento, que são os escribas, que preservavam a lei, tá? A correta interpretação da lei, né? Eles preservavam eles buscavam sempre manter a interpretação ortodoxa da lei. Tá? Os fariseus, que enfatizavam sempre uma forma de interpretar a lei de modo que o cotidiano possa ser aplicado. Eles buscavam sempre tornar a lei prática. Tá? E os saduceus, que eram os judeus conservadores, eles não aceitavam a interpretação, era só o texto mesmo, tá? E também, além deles, também tinha os essênios, que é importante para a história da arqueologia bíblica, né? Esses essênios, eles tinham uma certa tendência seta, e também tinham várias doutrinas escatológicas. Inclusive, eles achavam que tinham 3 messias, não 3 ao mesmo tempo, mas 3 como eu disse, messias, que cada um ia participar de um período, de uma era, tá? E basicamente é isso. E é importante também citar um pensador dessa época intertestamentária, que foi também influente nesse período. Inclusive, ele pegou muito da filosofia grega, que é o Filo de Alexandria. O Filo de Alexandria, ele acreditava que Platão e as escrituras tinham o mesmo ensino. Inclusive ele falava que Platão aprendeu de Moisés, tá? Ele também acreditava num Deus inalcançável, que era um Deus, sempre transcendente, tá? E também focava muito nessa divisão de mundos, né? O mundo da ideia e o mundo material, pegando isso de Platão, tá? E ele foi muito influente no período judaísmo do Segundo Templo e judaísmo do Terceiro Templo, tá? Agora eu vou falar outra perspectiva rápida, para não ficar muito comprido, que é o mundo greco-romano. Esse mundo greco-romano, na verdade, as coisas que eu vou citar aqui são poucas, porque o que eu já citei já foi bastante adequado para colocar, né, aqui. Mas a gente tem que entender que essa globalização dessa época, essa conexão do mundo que houve com o período helenístico, foi importantíssima. Não só para a sociedade em si, mas para o cristianismo desenvolver, por causa das viagens, por causa da língua, né? E também a gente tem que entender que o mundo romano, ele tinha um certo sincretismo religioso.
eles tentavam misturar algumas religiões. E isso, tanto para o judaísmo quanto para o cristianismo, era absurdo. Por isso que não havia, entre aspas, paz entre os dois. Era muito difícil haver um consentimento entre os dois, entendeu? Também a gente pode citar aqui algumas filosofias de Roma, que era o estoicismo. Na verdade, o estoicismo tinha um pezinho na Grécia, mas ele foi muito popular em Roma, né? O epicurismo e o estoicismo. Mas o estoicismo que é importante porque ele tinha a doutrina do Logos, que foi muito influente para alguns pais da igreja, tá? Esses dias até vieram falar para mim que os pais da igreja na verdade, eram só pessoas que tinham bagagem filosófica. Não, alguns sim, outros não. É que os que tinham pegaram essa doutrina do Logos do estoicismo, que o estoicismo acreditava que o Logos era uma razão universal, e que ele estava em tudo, e que produzia uma lei natural que todos deveriam seguir para que alcançassem a vida virtuosa, tá? Além do estoicismo, também destacava-se o culto ao imperador, que era o ponto culminante de embate, né, de atrito entre o monoteísmo e a cultura, né, a religião romana. E também a gente vai começar aqui também, não vou nem explicar muito, porque senão vai ficar muito comprido, sobre Platão e o que de Platão foi influente na teologia, tá? O que dá para tirar de Platão? A teoria dos dois mundos, que é o mundo sensível e o mundo espiritual, ou o mundo das ideias, tá? Que essa dualidade ficou muito também nítida em algumas ideias de Agostinho, tá? Também ele falava da imortalidade da alma, mas isso também a gente tem que deixar claro que não é só a imortalidade da alma que Platão acreditava. Ele também acreditava na pré-existência e na transmissão da alma, tá? Mas o importante aqui para as ideias patrísticas é a imortalidade. E também, tirando, né, também acompanhando essa digamos assim, essa rejeição, eles acreditavam, Platão acreditava que tudo que é material é ruim, tá? E tudo que é espiritual, tudo que é ideia é perfeito. Então, partindo desse pressuposto, toda a epistemologia, o modo de adquirir conhecimento de Platão, quando se tratava de meios sensíveis, que era através dos sentidos, ele tinha desconfiança. Ele sempre achava que a epistemologia era baseada na recordação. A gente, como nós somos criados também com uma fagulha espiritual, né, uma fagulha das ideias, a gente tem que recordar das ideias para adquirir conhecimento. A grosso modo é isso, tá? E, gente, eu vou parar por aqui, senão é muita coisa. Eu falei rápido, senão eu ia demorar muito mais. Mas esse aqui a gente conseguiu, digamos, pintar o fundo do quadro. A partir de agora a gente vai começar a desenhar o quadro do cristianismo de forma mais detalhada, mas isso aqui é imprescindível a gente compreender o pano de fundo do cristianismo, tá bom? E é isso, pessoal, muito obrigado. Se vocês gostarem dessa série, se vocês gostarem do tema, dão esse feedback para eu, né, ficar cada vez mais motivado para fazer e poder passar para vocês um conteúdo cada vez melhor, tá bom? Beijão, até o próximo vídeo.